A paz do Senhor, estamos nesse momento aqui iniciando mais uma aula de preparação dos professores da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus de Campo Grande, presidida pelo pastor Alessandro Malafaia e Aline Malafaia. Estamos felizes de estarmos nesse momento trazendo mais essa aula em que compartilharemos a palavra do Senhor. Desde já vocês peguem aí as revistas, vão lá rapidinho, dá uma pausa, pega a revista, pega a sua Bíblia, porque nós estaremos estudando juntos, inclusive vendo algumas referências importantes nessa aula. Essa revista que nós estamos trabalhando esse trimestre, ela traz o tema Mordomia Cristã. E hoje, a aula de hoje, ela vai focar no trabalho de missões, nas contribuições para missões. Então é um assunto muito interessante, muito bom, que muitas das vezes é desprezado por alguns, né? Mas de suma importância para nós, de suma importância para a Igreja do Senhor Jesus e para o crescimento do reino. Então o nosso tema é contribuições, o investimento na expansão do reino de Deus. Aí aparece o investindo, mas acredito que o ideal seria o investimento na expansão do reino de Deus ou investindo na expansão do reino de Deus, que seria a mesma coisa. Nosso textuário diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Está em Filipenses 4:19. E aqui fala que o Senhor supre as nossas necessidades. Dá uma conferidinha. Que o Senhor supre as nossas necessidades em glória. Mas a verdade aplicada diz assim: uma das características do autêntico discípulo de Cristo é o comprometimento na participação do sustento da obra missionária. Então, o autêntico cristão, ele se preocupa com a obra missionária, ele se compromete para o sustento dela. A obra do Senhor, irmãos, ela não é feita por anjos. A obra do Senhor na terra, a igreja, o trabalho da igreja na terra é feita por nós, igreja. E o objetivo da lição diz assim: identificar o socorro de Deus, saber que apoiar os missionários faz parte da vida cristã, reconhecer que investir em missões é investir no reino. Então, muitas das vezes, nós investimos em tantas coisas na obra de Deus. Não é errado cuidar da casa de Deus, não é errado cuidar dos departamentos, não é errado cuidar das nossas casas, mas nós não podemos esquecer a missão principal da Igreja de Cristo, que é levar a palavra de Deus aos povos, levar a palavra de Deus às nações. E essa deve ser uma prioridade nossa, o nosso comprometimento em missões, o comprometimento em evangelizar os povos, evangelizar nas cidades, evangelizar nas vielas e levar a palavra de Deus em todos os lugares, assim como está lá em Atos 1, nós vamos ler depois Atos 1:8. E o texto de referência, ele está em Filipenses 4. E diz rapidamente assim: todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti a Macedônia, nenhuma igreja comunicou com respeito a dar e receber, senão somente vós. Então eu vou parar aí um minutinho aí, senão somente vós. Esse texto de Filipenses aqui, quem escreve esse texto, essa carta, é Paulo. Paulo, ele foi quem ganhou os filipenses. De onde era esse povo? Viviam em Filipos, que se tornou uma colônia romana. Eles começam como uma comunidade agrícola pequena e ganham status quando Roma toma ali todo aquele lugar e ali passa a ser uma colônia romana. E muitas pessoas passaram a ter uma vida mais abastadas, porque ganharam o status de colônia romana, e a história diz que aquele lugar passou a ser uma referência
digamos, um lugar melhor, né? Em relação ao status mesmo. Mas é naquele lugar ali que Paulo chega e ele evangeliza, e ele ganha ali, ele forma ali uma igreja, né? E o interessante é que mostra, a palavra de Deus mostra, que essa igreja foi no ministério de Paulo, a que mais cuidou dele, a que mais contribuiu. E aqui diz, no versículo 15 de Filipenses 4,15, diz assim: bem sabeis também vós, ó Filipenses, ele escrevendo para os filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito de dar e receber, senão vós somente. Então, de tantas igrejas que Paulo ensinou, por tantas igrejas que Paulo passou, a que se preocupou com o que ele estava recebendo, se ele estava comendo, se ele estava se vestindo, a que se preocupou em cuidar de Paulo foi a igreja dos Filipenses, foi a igreja que estava em Filipe. Então, é uma característica linda dessa igreja. E lá no primeiro versículo, quando Paulo começa a escrever a Filipenses, abra aí sua Bíblia em Filipenses 1, eu estou com uma versão aqui atualizada, mas diz assim, Filipenses 1, a saudação quando Paulo começa a escrever a carta. Eu, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escrevemos esta carta para todos os moradores da cidade de Filipos, que pertencem ao povo de Deus e que creem em Cristo Jesus, e também para os bispos e diáconos da igreja. Que a graça e a paz de Cristo Deus Pai esteja, e o do Senhor Jesus esteja com vocês. E aí ele começa assim, no versículo 3. Sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E todas as vezes que oro por favor de vocês, em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Pois estou certo que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que esteja completo. Então é aquele que começou a boa obra, né? Aquele versículo famoso. Mas aqui diz que ele fala, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar. Então era uma alegria para Paulo lembrar e saber que ele foi ajudado por aquela igreja, ele foi sustentado, ele foi cuidado por aquele povo. E esse texto foi muito bem escolhido, porque ele mostra que um povo que se preocupou com missões, se preocupou com o missionário, né? Eles não só receberam a palavra de Cristo, mas eles mantiveram a graça de Deus honrando a vida daquele homem que era Paulo. E Paulo depois, mesmo quando ele está longe, eles se preocupam em cuidar de Paulo e eles enviam recursos para ele. E diz assim no versículo 18, mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado. Então Epafrodito é um homem que vai até Paulo, ele viaja e vai levar os meios para Paulo, vai levar as ofertas para Paulo. E é interessante que o Senhor usa esse povo, um povo generoso. Muitas das vezes nós queremos tantos dons, né? Nós queremos algum lugar de destaque, muitos se preocupam com isso na obra de Deus, na igreja do Senhor, mas poucos se preocupam com a generosidade em cuidar e ofertar e zelar por aqueles que levam a palavra, né? Aqueles que são escolhidos por Deus para levar a semente, para fazer missões, para evangelizar. Então, a nossa preocupação tem que ser com esses homens de Deus e mulheres de Deus, famílias que o Senhor tem levado ao campo missionário e muitas das vezes tem passado necessidade e dificuldade. Servir ao Senhor é muito importante, mas como eu falei aqui, a igreja do Senhor precisa fazer missões. É a nossa principal ordenança que o Senhor deixou para nós. Então nós vemos aqui que essa igreja foi grande patrocinadora de Paulo. E quando eu digo isso, não é só com orações, é literalmente cuidando dele, enviando recursos para a sobrevivência de Paulo. Nós não podemos ficar
só na igreja local, focar só na igreja local em relação aos gastos. A igreja precisa entender, o povo de Deus precisa entender que a obra vai muito mais além da igreja local. É importante nós cuidarmos, é importante nós reformarmos, construirmos, zelarmos pela igreja, termos recursos, mas a igreja não é um palácio, a igreja é um quartel. A igreja é um quartel-general, onde nós somos chamados, e nós somos chamados para fora. É interessante que a palavra igreja, que é do Eclésia, num sentido bem assim, mais pesquisado, mais restrito, ela diz que a palavra significa exatamente uma convocação do exército. Ela era usada com esse termo. É uma convocação para uma assembleia, um chamamento de exército. Esse termo era usado para isso. Então nós, assim como o exército, nós somos convocados e chamados por Deus. Para quê? Para levar a palavra de Deus, para tirar das trevas e trazer para a luz, para iluminar onde há trevas, onde não há luz. Então nós somos a igreja do Senhor. E a nossa missão que o Senhor Jesus deixou para nós é essa, é o ide e pregai. Vamos dar uma olhada aqui em Lucas 10, versículo 7, que está escrito em Lucas 10, versículo 7, diz assim: fiquem na mesma casa. O Senhor Jesus está falando, é a missão dos 72, e o Senhor ele chama os discípulos, ele chama um grupo, e ele começa a conversar com eles, e ele diz assim, ele dá várias orientações, né, de como eles deveriam fazer quando fossem levar a palavra. E no versículo 7 ele fala assim: fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhe oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Então aqui está falando que aqueles discípulos, né, digamos, os primeiros missionários, eles deveriam fazer a obra de Deus, ir até as casas, ir até as cidades e ali ficarem, e não ficarem constrangidos de comer e beber e estar naquele lugar, e pousar naquele lugar. Porque isso faz parte do ministério, faz parte daqueles que são chamados com essa missão, né, de ir para fora. A igreja do Senhor, e vamos já entrar no tópico 1, rapidinho aqui. O tópico 1 diz assim: o apoio da igreja aos missionários. 1. Amando a obra. 2. Cooperando com a obra missionária. E 3. Com a oferta missionária. Olha que interessante, o apoio da igreja aos missionários. Todos nós fomos comissionados para fazer a obra de Deus, de alguma maneira, para fazermos missões e contribuirmos com missões, todos nós. Porém, você pode dizer assim: olha, eu não tenho um dom para poder ir embora da minha casa, viajar para outro país, aprender uma nova língua, me estabelecer em outro lugar. Eu não tenho essa vocação. Mas, como igreja, nós podemos fazer missões de 3 formas conhecidas já, né? Que é inclusive muito falada em cultos e palestras de missões. Você pode ser aquele que vai ao campo missionário. Você pode ser aquele que vai interceder por aqueles que estão indo ou estão no campo missionário em todos os países espalhados pelo mundo. E você pode contribuir com a obra missionária. Então, de 3 maneiras você pode fazer isso. Irmã, eu não posso ir. Talvez você já esteja numa certa idade, sua aluna não possa ir, ela pode dizer isso para você, ou o marido não é questão, ela não tem como ir, embora ela ame missões, mas ela pode interceder. Talvez você seja aquele que vai, e você vai de bom grado, e Deus vai abençoar, e vai viver dos recursos para fazer aquela obra. E você também pode ser aquele que vai colaborar e contribuir financeiramente com a obra de Deus, com as missões. Algo que você... muitas das vezes tem pessoas que falam assim: eu não posso contribuir muito porque eu não tenho condições financeiras para isso. Mas você pode fazer algo
De repente você tem um dom para fazer algo artesanal, para confeccionar alguma coisa que você pode vender para ajudar missões. Eu já vi muitas pessoas fazerem isso. E eu estava no culto eu ouvi um relato missionário de uma senhora que ela faz bonecas, umas bonecas especiais, né? Ela faz bonecas para vender e arrecada dinheiro para missões. E muitas bonecas também que ela faz, ela envia para cidades onde tem trabalho com crianças, com meninas, e ali eles usam aquelas bonecas para evangelizar as crianças. Eles doam aquelas bonecas e aquelas crianças são evangelizadas. Então tem várias maneiras de você fazer missões, né? Qual é a sua maneira? De que forma você pode ajudar? É ofertando? É orando? É indo? É contribuindo? Como você pode fazer? Agora que nós não podemos esquecer que aquele que está lá no campo, ele tem necessidades. Assim como Paulo, que escreveu Filipenses, tinha suas necessidades. Não é um anjo que está lá. Embora sejam, muitas das vezes, anjos que estão presidindo na casa do Senhor, né, que o Senhor tem chamado pastores como anjos do Senhor, mas eles são pessoas de carne e osso. Eles comem, eles bebem, eles têm família, eles precisam de remédios, eles precisam de roupas, eles precisam pagar suas contas na cidade onde eles estão estabelecidos. Tudo isso precisa ser pensado. E quem precisa se preocupar com isso e cuidar? É eles que estão lá trabalhando? Não, é nós que estamos enviando o missionário. E muitos missionários em todo o mundo, muitas das vezes choram no campo missionário. Eu ouvi alguns relatos por se sentirem às vezes até abandonados pela igreja que os enviou. Já vi alguns relatos por aí a respeito disso, né? Passando de muitas dificuldades e provações. Então, qual tem que ser o nosso papel? O missionário está lá, mantenha contato, mande mensagem, né? Hoje em dia não precisa mais nem de carta, você já usa a internet, a não ser que seja um povo que você não pode se comunicar com facilidade. Mas você precisa cuidar daquele homem de Deus, daquela família, daquela mulher de Deus que está naquele lugar. Não pode abandonar o missionário no campo, né? Porque ele está fazendo um trabalho que é nosso. Ele está representando a igreja naquele lugar e fazendo a obra de Deus. O que seria do Brasil e do Rio de Janeiro se não fossem os missionários que aqui chegaram trazendo a palavra? O que seria de nós? Um dia alguém trouxe a palavra para nós, para os nossos pais, nossos avós, né? E hoje nós estamos servindo ao Senhor, nós fomos ganhos através de vidas que semearam lá atrás. Então precisamos fazer a nossa parte como igreja, amando a obra missionária, cooperando com ela e ofertando para a obra missionária. Deus chama uns para o campo missionário e outros para dar apoio material que estão no campo. Em Romanos 12, 13, fala sobre isso. Ter consciência de que a obra missionária não é fruto da ideia humana. Não foi alguém que teve uma ideia e falou assim, olha, vamos inventar esse negócio aí de missões. Não, foi o próprio Jesus que nos comissionou. Missões, ela nasce no coração de Deus, porque o Senhor não quer que um povo só seja alcançado, Ele quer que todas as nações, todas as pessoas sejam alcançadas. Então nós não podemos ser egoístas, não, eu vou guardar a palavra só para mim. E vou ficar trancadinho na minha igreja, no meu mundinho, só cantando e tá tudo bem, tá tudo lindo. Não, você precisa se preocupar com aqueles que estão perecendo e com aqueles que estão levando a semente da palavra. Nós precisamos ter esse amor por missões. Como eu disse no início, a igreja de Filipos era muito generosa e ofertou Paulo com liberalidade. Irmãos, vocês sabem o que é liberalidade? Liberalidade é generosidade, é dar sem reter, é dar sem ter reservas, é dar com alegria. Você tem dado com alegria? Você tem cuidado de pessoas com liberalidade ou você fica, ai, eu vou dar só isso aqui, tá bom, ele se vire com o resto? Não. Se você cuida de alguém, né? Se você cuida de algum missionário, pense nas necessidades e dificuldades a quem você está cuidando, a quem que foi enviado. E cuide com generosidade. Olha, quando você cuida de alguém com generosidade, quando você cuida da obra de Deus, recebe missionários, cuida de missionários, serve pessoas assim, o Senhor cuida de você. E a Bíblia diz que a igreja de Filipenses era muito abençoada. Aquela igreja não ficou mais pobre porque cuidou de Paulo.
Você não vai ficar mais pobre porque você vai cuidar do missionário, não. Que você vai ajudar, que você vai contribuir, não. Pelo contrário, o Senhor, Ele cuidará de você nas suas necessidades também. E Deus não vai deixar faltar nada, né? E muitas vezes nós tivemos a oportunidade aqui na minha casa, eu já falei isso em uma outra aula, coincidentemente, de receber homens e mulheres de Deus no campo missionário. Já tiveram teve até uma família que ficou aqui uma semana com crianças e tal. E foi uma alegria, embora a gente tivesse, lógico, um cansaço natural, né? Do corre-corre do dia a dia, mas foi uma alegria muito grande poder receber aquelas pessoas aqui, né? E cuidar daqueles missionários, né? Isso é algo que agrada o coração de Deus, quando você faz isso. E o Senhor nunca nos deixou faltar nada. Não precisa ser rico para fazer isso, né? Com o pouco recurso que você se você fizer com amor e com alegria, o Senhor cuidará de você. E eu lembro que naquela época eu estava indo na faculdade e quantas portas o Senhor abriu para mim depois de receber essas pessoas. Quantas portas maravilhosas o Senhor tem aberto e abriu para mim depois daquilo ali. Eu tenho certeza que Deus olha, assim como quando você olha com generosidade a necessidade do seu irmão, Deus olha para você com generosidade, com liberalidade. E é maravilhoso pensar sobre isso, né? É maravilhoso. E na minha família, graças a Deus, a gente já tinha o costume já desde meus avós. Meu avô era assim, minha mãe assim. E o Senhor tem dado essa graça para nós. E eu fico muito feliz de até me recordar dessas pessoas que estão no campo missionário e passaram aqui pela minha casa. Que o Senhor esteja com elas onde elas estiverem, abençoando. Muitas pessoas de vários lugares. Vamos para o tópico 2 rapidamente, porque a hora está passando e eu não controlei o tempo aqui. Número 2, investindo na expansão do reino, para que a igreja cresça, para que chegue até os confins da terra. Quem precisa investir? É a igreja que está aqui, a igreja local. Aqui diz o seguinte: os verdadeiros adoradores de Deus se sentem privilegiados ao investir na obra missionária, porque isso significa investir na expansão do reino dos céus. Filipenses 4:19. Abra aí Filipenses 4:19. E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhe dará tudo o que vocês precisam. Então, se você cuida, como eu disse, você investe na obra de Deus, o Senhor, Ele zela, Ele cuida por você. Eu nunca fui desamparada por Deus. E eu nunca vi alguém que recebe pessoas, que é hospitaleiro, que cuida dos servos do Senhor, que oferta para a obra de Deus, ficar desamparado. E o próprio apóstolo Paulo, ele escreveu isso aqui aos Filipenses. Nesse sentido, o cristão é um cooperador de Deus para que mais pessoas sejam alcançadas. Então, para que a igreja cresça, nós precisamos investir em evangelismo e missões. É necessário isso, porque senão nós vamos ficar cristãos raquíticos. Uma igreja raquítica, uma igreja que não cresce, uma igreja que só incha. Inchar não é crescer. Crescer é alcançar outros, é ir além. O caráter missionário da igreja. Para que a igreja foi chamada? A igreja foi chamada para levar as boas novas, né? Ir aos confins do mundo. Jesus disse que nós seríamos testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, até os confins da terra. Isso significa o quê? Você é testemunha na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, no seu país e fora do seu país. Então é um alcance que vai para todos os lados. Você não pode ficar conformado, né? Nós não podemos ser cristãos conformados. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Para que haja transformação, pessoas têm que pregar a palavra do Senhor. Tem que estar onde não podemos. Eu não posso ir, irmã. Então você vai ajudar quem está indo. Tem pessoas que estão sendo vocacionadas, que tem que a chama arde, podem ir. Muitas pessoas que estão disponíveis e querem fazer essa obra. Então procure missionários para que você possa ajudar.
Procura lá na sua igreja qual é o missionário que precisa da tua ajuda, se informe, procura o departamento de missões, procura a coordenadora de missões, ela vai te orientar no que você deve fazer. E não espere que os outros façam. Ah, não, eu não vou dar não, eu acho que aquele irmão que é rico, ele deve estar ajudando, né? Ele é bom coração, não. Deus espera que você ajude. Ah, é pouquinho? Com o seu pouquinho Jesus vai ajudar. Né? A responsabilidade dos crentes. Qual é a nossa responsabilidade, igreja? Qual é a nossa responsabilidade? Caro professor que está aí participando dessa aula aí comigo. A grande comissão não foi dada aos anjos. Deus não chegou e falou para os anjos, olha, vai lá pregar para os povos. Vai lá e aparece lá para os povos e prega. Essa comissão foi dada a nós. Nós fomos comissionados. Nós fomos chamados. Nós fomos escolhidos, chamados para pregar, chamados para fora. Convocados como um exército, como é o sentido da palavra igreja. Um dos sentidos da palavra igreja, que também pode ser um ajuntamento, né? Uma assembleia. Aqui também diz que, além do investimento financeiro, o autor diz assim, é preciso interceder constantemente pela vida daqueles que andam por lugares nem sempre seguros. Olha que coisa. Você, além de contribuir, você precisa orar e interceder por aqueles que estão em lugares de risco, passando provações, sendo perseguidos, alguns enfermos ou com a família doente, muitos que estão missionários até em prisões, em igrejas que são perseguidas, que estão no meio de povos não alcançados. Então nós precisamos sempre interceder por aqueles que estão lá na linha de frente, né? Como bom soldado, você precisa cuidar, zelar por eles e interceder, porque nós fazemos parte do mesmo quartel. Nós pertencemos a uma só missão. A missão é nossa. Alguém fala assim, não, porque fulano ele foi vocacionado, ele é o missionário. Não, a missão é da igreja, a missão não é só do missionário. Então a gente tem que entender e abraçar como se aquilo ali fosse para nós também. E procurar maneiras, e uma delas é, como eu disse, intercedendo, orando, clamando pela vida dele, procurando saber o que está acontecendo. Não deixar a pessoa isolada, a pessoa volta na igreja um ano depois, o missionário volta um ano depois, aí que a gente vai saber que o missionário ficou doente, que o missionário estava sendo perseguido, que queriam fechar a igreja. Então você precisa procurar se informar, entre em contato, manda uma mensagem de afago, manda uma mensagem de Deus para aquela pessoa que está lá no campo, porque é um ser humano, tem necessidades físicas, psicológicas, emocionais, sociais, né, materiais. Então nós estamos aqui e não deixar também essa tarefa só para algumas pessoas específicas. Eu vou deixar com a coordenadora que ela vai resolver. Ela vai ligar, ela vai orar, não. Nós temos que ser um. Nós temos que, juntamente com aquela equipe que está lá, com aquele departamento, cuidar dos missionários e se preocupar com eles. 2.3. Fugir ou agir? Eis a questão. O que a gente faz? A gente foge ou age? Tem uma palavra aqui do bispo Abner Ferreira que diz assim: quando contribuímos para o trabalho missionário com nossos ofertas, também estamos fazendo a missão. O cristão não é chamado para fugir das adversidades, nem ficar olhando as vidas se perdendo ao seu redor. Pelo contrário, somos chamados para socorrer os necessitados. Essa é a missão maior da igreja. Muitas das vezes nós estamos tão envolvidos com tantas atividades, nós somos proativos, tanto na nossa vida particular quanto na igreja. Não, hoje é festa disso, amanhã é festa daquilo, hoje é reunião disso, amanhã é reunião daquilo, e o ano vai passando. E a gente esquece da função principal, que é socorrer quem está necessitado, que é levar a palavra, que é pregar, que é ajudar o missionário, que é socorrer aquele que está lá na esquina da nossa casa, da nossa igreja, se perdendo na noite. Tem muita missão para fazer, tem muita obra para fazer. Então vamos tomar muito cuidado, porque nós podemos ser pegos de surpresa quando Jesus voltar. E eu tenho muito medo de Jesus olhar para a igreja, eu estava até falando isso na última aula, e falar assim, olha, apartai-vos que eu não vos conheço. Mas Senhor, eu cantava no grupo tal, eu participava do ministério tal, e o Senhor falar assim,
Tive fome, não me deste comer. Tive sede, não me deste beber. Tive preso, não me visitaste. Será que a gente vai ouvir isso? Será que nós precisamos de um despertamento sobre isso? Ah, mas eu era o crente que não faltava nem o culto. Mas será que você se preocupava com aqueles que estavam perdidos? Ou você falava, não, o evangelho é só para mim. Ai, como é bom a glória de Deus. Vou ficar aqui, não quero sair desse lugar mais. Deus te enche, Deus te renova, Deus te restaura para que você leve aos que têm sede. Não é para você segurar só, segurar o que Deus te deu, não. É para você pegar esse poder todo aí, ó, e espalhar, e levar a palavra, levar a unção, levar a bênção, levar a provisão. É isso que Deus quer que você faça. Interessante, o trabalho de Davi, a Bíblia fala de Davi, sabe quando começa o ministério de Davi? Quando ele vai levar a provisão lá no acampamento, para aqueles que estavam lutando na linha de frente. Sabe disso? O ministério de Davi, o reinado de Davi, ele não começa no trono. Ele começa quando ele vai levar as provisões lá no acampamento. Era uma estratégia que Deus estava montando. Talvez Deus esteja chamando para você levar apenas uma provisão. E é aí que o seu ministério estará começando. Você está achando que vai começar de um jeito glorioso, mas não, é quando você vai levar a provisão. Pega aí essa palavra aí que vem do céu aí. Socorro, o socorro de Deus. Finalmente, tópico 3. As missões têm implicações eternas. Irmãos, aquilo que você faz para o Senhor ficará registrado no coração de Deus. É para a eternidade. Talvez você tenha dado alguma oferta, você nem se lembra e não sabe qual o objetivo que aquilo ali, o que alcançou, quem foi alcançado, mas saiba que aquilo que você tem entregue, o Senhor tem alcançado vidas, né? Eu lembro de uma vez, eu nunca fui em muitos lugares não, mas alguém precisava de um material para crianças e eu tinha um material maravilhoso aqui em casa, que eu também tinha ganho de um pastor. Um material excelente. E eu mandei para uma missionária que eu não conhecia, eu vinha conhecê-la depois. Não sei nem se ela sabe que foi eu que enviei aquele trabalho, eu e meu marido. E eu soube que aquela época, que aquele material infantil, de evangelismo infantil, foi muito bem usado, foi uma bênção naquele lugar, em um país que eu já fui, mas não fui recente para fazer missões, né? Eu não imaginava que pudesse ajudar. Então, você às vezes tem alguma coisa que você não espera que possa ajudar alguém, né? Enviar bíblias, enviar ajuda para o missionário, literaturas, tem tantas maneiras de você ajudar e contribuir. As missões têm implicações eternas, o sustento do obreiro cristão. Irmãos, como eu disse, todo obreiro ele tem necessidades. A Bíblia fala que Paulo tinha necessidade, que ele foi cuidado pela igreja, ele mostra suas necessidades. Então, é necessário que alguém leve provisão, que tenha essa preocupação para que haja sustento, para que tenha lugar para que o missionário passe a noite, para que ele durma, para que ele moradia. Tudo isso é uma preocupação humana. Você não gosta de ter essas coisas? Você não anseia, não precisa de tudo isso? Então você acha que o homem de Deus não vai precisar também? E isso cabe a nós, esse comprometimento, esse cuidado. E aquele que faz o trabalho do Senhor e a obra do Senhor não pode ficar intimidado por receber nada disso. Tem que aceitar e entender que se você foi chamado por Deus, você é digno do seu salário. Tem muitos que até levam, às vezes, as coisas de qualquer maneira, aquilo que recebem, né? Não fazendo a obra como deveria, mas não cabe a nós julgar, cabe aquela pessoa e Deus. Ele vai prestar conta para Deus. Agora, a maioria tem feito obras excelentes. A maioria tem levado a semente chorando. Então, nós temos que se preocupar com esses. Não dar ouvidos a histórias aí escandalosas que acabam tirando o mérito daqueles que estão realmente honrando e trabalhando pela causa do Senhor. Então, não podemos negligenciar, né? Largar de mão essas pessoas. Ah, não, ele não deve mais estar precisando da ajuda da nossa igreja. Não, as pessoas estão precisando muito. Inclusive em países, às vezes, que a moeda é mais cara e essas pessoas precisam de mais recursos ainda, porque eles não dão conta de sobreviver em alguns países, de ter uma vida digna. Vida digna.
Ah, não, porque o missionário não pode ter carro, o missionário não pode ter nada. O missionário tem que andar com uma roupa rasgada, comer uma comida qualquer, tem que comer mato, tem que comer gambá. Não, pera irmãos. O missionário é tão digno quanto você. Ele precisa. O missionário quer ter muitos deles têm uma esposa para cuidar, tem filhinhos precisam de remédio, precisam de escola. A gente tem que pensar isso. Se você tem necessidade, por que o homem de Deus não tem necessidade? Por que aquela família não vai ter necessidade? Então, é necessário ter este cuidado. E, por último, a prática cristã. A igreja de Filipos deixou um legado respeitável do que é ser uma igreja abençoadora. O apóstolo Paulo disse que nenhuma igreja se atentou às necessidades, exceto a igreja de Filipos. Irmãos, que nós possamos ser como os filipenses. E é interessante que se você ler toda a carta de Paulo, você vai perceber que ele é muito amoroso com os filipenses, né? Ele escreve para que eles se alegrem, para que eles estejam bem no Senhor, porque essa igreja, ela marcou profundamente a vida de Paulo. Então, que nós possamos seguir o modelo, seguir o exemplo desses servos do Senhor que amaram a obra de Deus, cuidaram do servo de Deus, que assim como Paulo foi levado a tantas nações, e a palavra de Deus chegou até nós também por causa de Paulo. Paulo foi por intermédio de Paulo que a palavra de Deus chegou à Europa. E nós viemos de onde, né? Os missionários que aqui vieram da Europa também. Então, nós somos hoje alcançados pela graça de Deus, pela palavra de Deus, porque um dia um missionário se dispôs a ir. Um missionário se dispôs a entrar num navio. Um missionário se dispôs a ser perseguido. Um missionário se dispôs a levar a palavra de Deus, a ser preso e até a morrer por causa do nome do Senhor, para que chegasse isso até nós. Então hoje nós devemos continuar essa obra, obedecer, continuar e cuidar, para que outras vidas também recebam e ouçam a palavra de Deus assim como nós ouvimos. Então que o Senhor possa abençoar a sua vida, que você possa, quando tiver uma oportunidade de contribuir com missões e ofertar, você possa pensar na necessidade daquele que está indo, na necessidade daquele que está fazendo a obra de Deus, que talvez você não possa estar fazendo, que você também possa orar por essas vidas que estão no campo, né? Que a nossa oração hoje seja que o Senhor esteja cuidando daqueles servos do Senhor, muitos na igreja perseguida, e nós estamos aqui num conforto, né? Até num comodismo, porque estamos numa igreja abençoada, né? Vivemos num lugar abençoado por Deus. Então, mas que nós não fiquemos nesse comodismo, que nós não esqueçamos de lembrar daqueles que estão servindo ao Senhor lá fora e fazendo a obra do Senhor, que nós possamos cuidar, que você possa guardar essa palavra no seu coração, possa levar para os seus alunos com alegria e que vocês tenham uma aula abençoada. Foi um prazer estar com os irmãos, um abraço. Qualquer dúvida, coloquem aí no YouTube ou me perguntem nos comentários aí, ou me perguntem lá na matriz, tá bom, queridos? Dá uma curtida aí, dá um glória. E eu não falei a palavra-chave. A palavra-chave número 1 é investir. A palavra-chave número 1, investir. Pega a cola e anota aí, irmão. A palavra no número 2 é missões. Missões. Anotou a palavra número 2, palavra-chave número 2, missões. Número 3, palavra-chave, responsabilidade. Anotou? Então é isso aí. Que vocês sejam abençoados por Deus. Um abraço. Amém.